Você aí, já parou para pensar por que a maioria dos brasileiros simplesmente não investe? Sério, parece que quando falam em investimento, muita gente já começa a suar frio. Parece até que é coisa de outro planeta, mas fica tranquilo que hoje a gente vai entender direitinho porque cerca de 90% da nossa população ainda não dá o primeiro passo quando o assunto é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Se ajeita aí, pega um cafezinho e bora bater esse papo cabeça, mas sem complicar, viu? Aqui no Pobre Jamais, a ideia é descomplicar o dinheiro. Por que tanta gente não investe? Antes de sair apontando o dedo, a gente precisa entender que existem vários fatores, culturais, históricos e até emocionais, que explicam esse cenário. E olha, não é pouca coisa não. Vamos por partes. Falta de educação financeira. Esse aqui, sem dúvida, é o maior vilão da história. A verdade é que a maioria dos brasileiros cresce ouvindo: trabalhe, pague suas contas e, se sobrar, guarde um pouco. Mas ninguém explica o que fazer com esse guardar um pouco. E pior, não ensinam que o dinheiro parado perde valor com o tempo. Educação financeira nunca foi prioridade nas escolas brasileiras. É só agora, depois de tanto tempo, que o assunto está começando a aparecer de leve nos currículos escolares. E mesmo assim, é pouco, superficial, e não prepara ninguém para a vida real. Adultos que não entendem como funciona o mercado financeiro têm medo de perder dinheiro e acabam ficando presos na poupança ou nem sequer guardam nada. Renda baixa. A realidade da maioria, você já ouviu alguém dizendo: eu queria investir, mas não sobra nada. Pois é, esse é o segundo ponto. Mais de 70% da população brasileira vive com uma renda mensal que mal cobre as despesas básicas. Com o salário mínimo sendo um dos mais baixos entre os países em desenvolvimento, e o custo de vida subindo o tempo todo, sobra pouco espaço para pensar em investir. E a gente entende. Tem gente que luta todo mês só para manter a luz acesa e a comida na mesa. Nessa situação, falar de investimento parece até piada, né? Mas aqui no canal, a gente sempre mostra que mesmo com pouco, dá para começar. Às vezes investir só R$ 20 por mês já é um ótimo começo. Medo de perder dinheiro. Famoso medo. Esse aqui é poderoso. E olha, é até natural. A maioria das pessoas cresceu ouvindo que bolsa de valores é cassino, que só rico ganha dinheiro com isso, ou que investimento é coisa arriscada demais. O problema é que esse medo paralisa, e o desconhecimento só aumenta o pavor. A pessoa pensa: melhor deixar na poupança mesmo, que é seguro, e nem percebe que está perdendo poder de compra a cada ano por causa da inflação. Ou seja, o medo junto com a desinformação cria um bloqueio. A pessoa nem tenta entender como o investimento funciona, e continua no mesmo lugar. Falta de acesso e tecnologia. Olha só que curioso. Nos últimos anos, os bancos digitais e corretoras facilitaram muito o acesso aos investimentos. Hoje, qualquer um com um celular e R$ 20 pode abrir uma conta numa corretora e começar, mas a verdade é que muitos brasileiros ainda não têm acesso de qualidade à internet. E mesmo quem tem celular, às vezes não sabe mexer direito nos aplicativos, ou tem medo de cair em golpe. Ou seja, a tecnologia está aí, mas o acesso real ainda é desigual. Cultura do consumo imediato. Outro ponto forte é a cultura do imediatismo. A gente vive numa sociedade que estimula o consumo o tempo todo. Compre agora, parcele em 12 vezes, pague depois, aproveite o momento. Investir, por outro lado, é o contrário disso. É abrir mão do agora para colher no futuro. E isso vai contra o que a gente escuta desde pequeno. É como se a pessoa tivesse que escolher entre comprar aquele celular novo agora ou guardar o dinheiro para ter liberdade daqui a 10 anos. Adivinha o que a maioria escolhe? Exatamente, pressão social e aparência. Vamos falar a real? Em muitas famílias, guardar dinheiro é até mal visto. Tem gente que começa a investir e ouve da própria família: pra que isso? Vai viver como pobre? A vida é curta, tem que aproveitar. Tem também a pressão das redes sociais. Todo mundo mostrando viagens, carros, festas. E aí a pessoa pensa que está ficando para trás, e acaba gastando para mostrar uma vida que nem é a dela. O resultado? Mais dívidas, menos investimentos, falta de confiança nas instituições. Infelizmente, o brasileiro médio tem pouca confiança no sistema financeiro. Quem viveu épocas de confisco, planos econômicos malucos e inflação galopante, ainda guarda traumas. Lembra do Plano Collor? Lá nos anos 90, milhares de brasileiros tiveram dinheiro bloqueado da noite para o dia. Essas feridas não cicatrizam facilmente. E isso gera uma desconfiança que dura décadas. Baixo incentivo à aposentadoria privada. Em muitos países, o incentivo para investir na aposentadoria é forte. Tem benefícios fiscais, empresas que contribuem junto com o trabalhador e campanhas educativas. Aqui no Brasil, a galera ainda depende muito do Instituto Nacional do Seguro Social.
E a ideia de montar uma aposentadoria própria, investindo mês a mês, parece distante, complicada e até desnecessária para muita gente. O problema é que, com o tempo, o Instituto Nacional de Seguro Social não vai conseguir manter o padrão de vida de ninguém. E aí? Só vai se aposentar bem quem se preparar antes. Baixo nível de planejamento. Você sabia que menos de 20% dos brasileiros faz algum tipo de planejamento financeiro mensal? A maioria simplesmente vai vivendo, pagando as contas como dá, e rezando para não acontecer nenhum imprevisto. Mas, sem planejamento, não sobra. E sem sobrar, ninguém investe. Mas então, como mudar esse cenário? Agora que a gente entendeu os motivos, a pergunta é: e aí? Como virar esse jogo? Olha, pode parecer difícil, mas não é impossível. E aqui vão alguns passos simples que podem ajudar qualquer pessoa a começar a investir, mesmo que seja com pouco. Passo 1. Eduque-se financeiramente. Não precisa virar um economista. Comece pequeno. Veja vídeos como esse. Leia livros simples sobre finanças. Siga canais sérios no YouTube. Hoje o conhecimento está acessível. E o melhor, de graça. Passo 2. Faça um orçamento. Anote tudo que entra e tudo que sai. Só assim você vai conseguir enxergar para onde o seu dinheiro está indo e o que pode ser ajustado. Muita gente acha que não sobra nada, mas quando faz esse exercício, descobre gastos que podem ser cortados. Passo 3. Monte uma reserva de emergência. Antes de pensar em ações, criptomoedas ou fundos imobiliários, crie sua segurança. Uma reserva de emergência, equivalente a pelo menos 6 meses de despesas, vai te dar tranquilidade para investir com mais confiança. Depois, passo 4. Comece pequeno. Não espere ter R$ 1.000 sobrando. Comece com o que dá, 20, 50, 100 reais por mês. O importante é começar. E lembre-se, no mundo dos investimentos, o tempo é mais importante que o valor. Quanto antes começar, melhor. Passo 5. Tenha objetivos claros. Saber por que você está investindo vai te ajudar a manter o foco. Quer se aposentar bem, comprar uma casa, ter liberdade financeira? Tudo isso exige tempo, disciplina e constância. E aí, depois de tudo isso, me conta, qual dessas razões você acha que mais impede os brasileiros de investir? Você se identificou com alguma delas? Se sim, comenta aqui embaixo. E se você já investe, compartilhe sua experiência com a galera. Aqui no canal Pobre Jamais, a gente acredita que conhecimento liberta. E se você chegou até aqui, já está dando um passo gigante rumo a uma vida financeira mais tranquila e inteligente. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, sempre às 7 horas da manhã, com dicas, curiosidades e tudo que você precisa para deixar de ser pobre, pelo menos no pensamento. Não esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa ouvir isso. E se inscrever se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu demais!